sinais aqui na terra estão aparecendo. Muitos não querem entender, outros dizem, não estou vendo. O inimigo está querendo destruir você. O que você espera, vivendo nas trevas sem luz? Deixa esse mundo agora e dá um passo pra Jesus. Não dá glórias ao inimigo, glórias ele não pode ter. Ele só é um derrotado, não tem. Ele está chegando, o melhor apresentador, animado, dinâmico e comunicativo, Joel Guido. Que maravilha, estamos aqui na ZY3 Rádio, que maravilha, muito obrigado pela sua participação. E aí, como é que foi de Natal? Hoje, dia 27 de dezembro, o Natal foi bom demais, abençoado. Eu não sei se você esteve aí na igreja ou participando num culto religioso, você evangélico, reuniu a família. Olha, o Natal foi bom demais, graças a Deus, olha. E eu quero assim, ainda estamos dentro da Igreja Católica, oitava do Natal, né? Estamos ainda celebrando o Natal, então um Feliz Natal para você. E também um Feliz Ano Novo. Gente, o programa hoje está bom demais. Olha, o nosso convidado para o Dedinho de Prosa já está presente. Eu venho falando com ele vários dias, vários tempos. Hoje nós conseguimos, ele está com a gente aqui. Daqui a pouco ele vai dar uma boa noite para vocês, ok? Olha, não perca o programa de hoje, está para lá de bom, vai compartilhando. Só quero lembrá-los que hoje a gente não está com WhatsApp, tá bom? É um probleminha emocional, porque o Guidão não veio hoje, de vergonha do visitante. Quando tem visitante, ele não vem, né? É um senhor de 95 anos de idade, mora lá no sertão, falou que o cavalo não quis vir, empacou, e ele não veio no programa, e nós estamos aqui. E aí o seguinte, vamos ferver, e você vai compartilhando com as pessoas. Mas para começar bem o programa, para mim poder colocar o chapéu, vamos fazer a nossa oração. Vinheta! Neste momento, nós pedimos a Deus, Pai, que Ele possa derramar o Espírito Santo sobre nós. Ele que enviou o seu Filho amado, Jesus, nascendo de Maria. Ele que deu a vida e enviou sobre nós o Espírito Santo. Peçamos a Ele a força, a sabedoria, a humildade, para nós continuarmos sempre buscando a vida de santidade, a verdade, a transparência e fazendo bem. Deus abençoe você que esteve com a gente todos estes programas durante o ano todo. E aqui nós estamos aí com o último programa, 27 de dezembro. Agradecemos a Deus pela sua vida, por todos os nossos patrocinadores, comerciantes, colaboradores e aqueles que passaram por aqui com a gente. E hoje agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui nesta rádio ZY3. Para começar, eu coloco o meu chapéu pedindo a bênção do Papai do Céu e essa música matando saudade do tempo da infância, certo, Galileu? Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador.
que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enche o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa do Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, A mais ouvida do Brasil. A mais ouvida do Brasil. alguém Sertão de Deus. Happy Embalagens e Variedades. Telefone 12 988 24 93 95. O que você precisar, nós entregamos. Tapeçaria JN. Vendas e reformas. Temos cama box, colchão, sofás, cadeiras e muito mais. Telefone 12 981 75 46 91. Loja JG Virtual. Um mundo de produtos para sua casa. Telefone 12 981 75 46 91. Ponto certo. Avenida Vicente Brandão Ferreira, 404, Jardim Santa Luzia. Aqui é o melhor lugar para você fazer as suas compras. Temos açougue, hortifruti, temos pão quentinho para você e muito mais. Mercado Ponto Certo, o melhor da região. O que eu mais quero é te amar na praia. Vale Estúdio 2. Dr. Rodrigo Pellegrino. Fisioterapia e Pilates. Telefone 12 982 26 85 23. Avenida José Antônio Silvério 550, Jardim Santa Júlia, São José dos Campos. E-mail repelegrino.fisio@gmail.com. Aqui você pode mudar. Basta você querer. Marmitaria e Doceria Mendes. Estamos na Rua Nepomuceno 95, Jardim Santa Fé, em São José dos Campos. Telefone 12 981 70 25 31. Faça seu pedido pelo WhatsApp. Entre em nosso Instagram @Mendes_Food. Marmitas feitas com dedicação e amor agora na sua casa. Chegou a Casa Stuff. Produtos para você, para sua casa e utilidades em geral. Produtos para crianças, para seu pet e muito mais. Aproveite a promoção do cupom VTR10 e tenha 10% de desconto em toda a loja. Acesse o site casastuff.com.br. Loja Casa Stuff. Que maravilha! Estamos aqui ansiosos, né? Olha, obrigado você que tá no chat. Boa noite para você. Tá? Eu vou estar respondendo já para você aí, ok? Mas no WhatsApp não, como eu disse aí no anterior, que é o seguinte, hoje tem um probleminha aí, mas vamos resolver já.
aí a gente volta ao normal. Olha, muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando, é importante compartilhar. Quero dar boa noite aqui para o diretor que está conosco aqui. Diretor, boa noite. Boa noite a todos aí. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Dá essa moral pra nós. Que maravilha! Hoje é sabadão, é o número do ano 361. Portanto, falta 4 dias para terminar o ano. E aí, como é que foi de Natal? Foi bem? Maravilhoso? E agora, hein? A celebração está chegando aí do ano novo. Já se preparou? Ai, que delícia! Ai, que delícia! Vai assar o peru, o pernil. Se chamar nós e o diretor, nós vamos lá. Com certeza, lá comer um pedacinho. Isso, maravilha. Gente, é o seguinte, eu quero dar aqui já boa noite para o meu convidado. Ele está aqui. Boa noite, Fabrício Farias. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando a gente. Feliz Natal! Feliz Natal, que é uma época fantástica, né? Você que está com a sua família, não perca a chance de chegar a abraçar cada um deles, né? E essa noite, Joel, estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque o Natal é essa alegria. O menino Jesus nascendo constantemente no nosso coração. Todo dia um Feliz Natal. E obrigado por essa oportunidade. E vamos bater esse bate-papo hoje. Vamos conversar com você que está nos acompanhando. E vamos fazer novas amizades. Isso que é importante. Que maravilha! Isso aí. O Fabrício está aqui com a gente. Ele também é professor. Ele vai se apresentar melhor, né? Ele também tem um conhecimento grande na apicultura. Vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E, com certeza, ele que já disse que fora das câmeras, ele falou que ele é o homem do asfalto, né? É isso mesmo, mas ele vai explicar para vocês. Mas gosta da cultura da roça, né? Eu que tive o privilégio já de conhecê-lo há mais de 30 anos, a avó dele, né? Que Deus o tenha no céu, porque ela foi uma vozinha espetacular. Ele vai falar um pouquinho também, né? Fabrício, mas vamos lá para a gente começar melhor nosso dedinho de prosa. Quem é Fabrício Farias? Essa pergunta... A gente sempre coloca um ponto de interrogação bem grande para pensar quem é o Fabrício Faria. Vamos lá. O Fabrício Faria é um homem de 1,80 m. Quando a gente vai envelhecendo, fica um pouquinho menor, 1,79 m, 1,78 m. Hoje, casado com a Deisiane Ramos, pai de 4 crianças. Que 3 benção. meninos e uma menina. O primeiro menino meu é o André, daí depois eu tenho o Matheus, o Felipe e agora a Mariana. Que maravilha. Mariana, eu tenho a Mariana também com 20 anos. Quero até mandar um abraço aqui para minha filha, Mariana. Olha, interessante. Então você tem a Mariana, quantos anos ela tem? A Marianinha é a raspinha do tacho, como o pessoal fala, né? Tá com 1 aninho e 5 meses. Nossa, começando a caminhar agora. Começando a caminhar. E nesse Natal foi fantástico, né? Porque daí tem bastante comida diferenciada. Ah, sim, aquela festa, né? E daí você fica preocupado. A criança, será que vai conseguir mastigar direito a comida nesse Natal? E os irmãos, né, não são tão velhos, são todos crianças ainda, né? O André, que vai fazer 12 anos, que tá com 11. Daí o Matheus com 9 e o Felipinho com 7. Daí você imagina a festa que é. E... a Mariana quer comer, quer sentir gosto, que tá vendo todo mundo comendo. E nesse Natal foi fantástico, porque essa convivência familiar é algo espetacular. Que maravilha. E você tem mais irmãos também? Por parte de mãe, tenho um irmão, né? Sim. O meu irmão mora na região do Putim ainda, graças a Deus, casado também. Daí, por parte de pai, eu tenho meus irmãos, mas não conheço, porque meu pai não assumiu a minha mãe quando era criança, nem me assumiu também. O meu irmão, que é por parte de mãe, ele acho que tem irmãos também ele não conheceu, mas que eu tenho irmão de sangue mesmo, assim, eu só considero, é o meu irmão por parte de mãe, que nós nascido e criado junto. Que é o Flaunício. Né? Vou dar um abraço para ele, Flaunício. Ele é um cara super inteligente. Olha, ele é um grande administrador, na verdade. Né? E autodidata, ele era autodidata. Ele não tem curso superior, não terminou os estudos dele, mas ele é um cara autodidata. Verdade, Ele faz muitos projetos, um leitor eterno. Ele é muito inteligente. Eu só sei fazer as coisas porque eu me espelhei muito nele, porque ele sempre falava, o diploma todos podem ter, mas o conhecimento só tem aquele que procura. E ele procurava nos livros. Não tinha internet do jeito que tem hoje, né? Verdade. Mas assim,
Mas, ô, Fabrício, vamos lá então. O seguinte, o que você tem para falar para nós sobre a zona rural, o campo da roça, do sertão? Eu acho que você tem um pouco de conhecimento relacionado a isso. Vamos lá. Você não nasceu na roça, né? Não, eu sou o bicho do asfalto. A minha família, minha mãe, que veio da roça, né, de Passa Quatro, sul de Minas, ali divisa com Cruzeiro, né? Eu nasci em São José dos Campos, sou nascido e criado em São José dos Campos. E assim, amo essa cidade, mas como bicho do asfalto, e São José dos Campos é uma cidade que ainda tem muita natureza, e meus vizinhos, o pessoal que vem do Paraná, de Minas, Bahia, vem de vários lugares, é uma cidade que acolhe muitos imigrantes, pessoas que vêm de outras regiões, e a gente vai tendo esse contato com a roça. É pescaria com o tio. Quem tem um tio João sabe o que eu estou falando. Eu tenho um tio João, o João conhece. Tio João é tio João. Então, essa questão de pescar, pisar no barro, pegar chuva no corpo, essa questão da roça, fui aprendendo com os meus vizinhos. Quando fomos morar no São Judas, era um bairro ainda que era de terra. E era algo fantástico, porque a gente brincava na chuva lá, quando escorria água, abria aquelas valetas de lama. Então, você vai tendo esse contato com a natureza. E fui crescendo, andando de bicicleta para os pastos, indo para a represa em Paraibuna. E isso trouxe o convívio entre amigos, porque a gente não tinha internet, isso era fantástico. Graças a Deus, naquela época não teve internet. E a gente podia esfolar os joelhos, arrancar a cabeça do dedão do pé, brincando, né, de esconde-esconde, brincando. Né? E querendo ou não, o São Judas era área rural naquela época, né? Até falar uma coisa, nós podemos dar graças a Deus, porque a gente foi uma geração com pouca, podemos dizer assim, tecnologia avançada na internet, né? Vamos dar graças a Deus, porque eu acho que nós ia também ser um pouco meio exagerado. Porque hoje, adulto, a gente um pouco exagera, às vezes fica um pouco mais tempo que é do necessário no celular. Às vezes a gente fica, né? E esse jovem de hoje, a gente percebe que eles estão também um pouco exagerados na internet, né? Então, nós pegamos um tempo que não era tão avançado, né? Já tinha, mas não era tão avançado como hoje. Mas a gente dá graças a Deus que muitos pais hoje estão conversando com os filhos, mostrando que essa realidade pode prejudicar o futuro, né? Demais, demais. E a importância da roça, Joel, é importante. Você, mãe, pai, tem filho pequeno, invista tempo. Não é perder tempo, é investir tempo. Ganhar tempo com o seu filho. Guarde isso no seu coração. Ganhar tempo. Ainda mais nesse período de Natal, é o período que as pessoas estão mais sensíveis à caridade, a acolher o próximo, a perdoar o irmão. Então você, pai, mãe, invista tempo com o seu filho, andar descalço com o seu filho no pasto, num parque, porque a roça é um lugar, tem os perigos da natureza, mas ela agrega muito mais alegria que perigos. Por quê? Alegria porque você sabe, quando você está andando com uma pessoa mais velha, que é da roça, ele tem um zelo, entende que aquele ali que está com ele é mais novo ou pequeno, é criança ou é alguém da cidade que não tem habilidade. E ele sempre está atento. Mas todo mundo gosta de colocar um pouquinho a vida em risco, não tem como. Isso é adrenalina, né? Quem nunca andou de cavalo quase tomou um coice. Ou passou perto de uma seca, viu uma vaca e perna para quem tem. Mas o convívio da roça é um brincando, mas sempre avisando, ó, até aqui é perigoso. Tem rio, é perigoso. Um cuida do outro, não vai... Agora, quando eu morava aqui na região do Vale do Sol, a gente é uma área mais urbana, mais fechada, a gente ia nadar lá no Rio Comprido. Hoje é 100% esgoto, né? Divisa ali da cidade. Naquela época ia esgoto. Depois de uma semana, a gente parecia uma mortandela, cheia de micose. Mas ainda a gente saía ali da área urbana para nadar no rio. Daí tinha lá a comunidade ali do Rio Comprido. Daí, quando você chegava nesses locais, muitas vezes tinha pessoas usando droga, ou estava com arma. E não tinha o zelo, não tinha essa preocupação se era criança ou adolescente que estava ali brincando. E muitas vezes você via um menino brigar com o outro, porque você mora no São José, o outro é de Jacareí, você mora no Morumbi, você é do Vale do Sol e tá nadando no mesmo lugar, isso aí é briga. Agora, na roça tem a questão da acolhida. Você é sobrinho de quem? Você é neto de quem? Sou neto da tia Mariarinha. Quem que é Mariarinha? A Mariarinha, a Maria. Então o pessoal, filho do compadre Tião. Esse aqui, ele veio lá de tal lugar, é amigo, vizinho de fulano. Então o pessoal, quando você falava que seu sobrenome vamos supor, Faria, Souza, do tio Tião, então a gente
primo terceiro grau, segundo grau, e mesmo que não tinha parentesco, o pessoal puxava um parentesco e mantém isso. Então, o que eu posso falar da roça, a roça é um lugar que ela acolhe e junta as pessoas, porque é uma coisa fantástica, é essa questão do preocupar quem é o outro que está do meu lado. Que maravilha. Relacionado a essa roça, a zona rural, você também tem aí um conhecimento relacionado à apicultura também, não tem? Você poderia falar um pouquinho para nós sobre esse assunto aí, que para muitas pessoas aí é novidade. Sim, sim. Ó, outra coisa que é importante da roça, a questão da geração de alimentos. Sim. Né? Quando você para e pensa que todo o alimento que você tem dentro da sua geladeira, a maioria desse alimento é industrializado. Hoje infelizmente é. E outra coisa que é importante, você fala assim, é industrializado, mas antes dele ser industrializado, ele veio de algum local. Alguém plantou, alguém colheu até chegar à nossa mesa. E o que é importante, quando a gente fala da apicultura, sem abelha não tem alimento. A abelha ela vai fecundar, ela pega o pólen de um lado, leva para o outro, e assim ela vai fecundando as plantas e é onde vai produzir os frutos. E onde tem abelha tem muito fruto. Eu até nas minhas redes sociais, esses dias eu postei lá, quem planta colhe, guerreiro. Né? Cortei uma mamão no meio, tinha várias sementes, centenas de sementes. A gente fala dezenas, mas é centenas. Se você for contar, tem mais de 100 sementes dentro de uma mão. Uhum. E se você pegar um punhadinho dessa semente, colocar na terra, ele vai crescer, se você molhar, né? E se você não molhar, pela força da própria natureza, ele vai nascer. Uhum. Mas se tiver abelha, ele vai ter frutos. Que a abelha faz esse papel. Besouro. Daí você fala assim, mas qual besouro? O besouro mamangava. O besouro mamangava. Daí você fala, nossa, mas é que lá também faz o papel da abelhinha. Tem abelha sem ferrão, e são mais de 300 espécies de abelha no Brasil. E uma coisa fantástica, que a abelha que nós temos aqui no Brasil, que alguns falam africanizada, ou abelha apis, né, que é a europeia, também alguns falam, que é o cruzamento da abelha europeia com a africana e com a abelha nativa aqui do Brasil. Esse cruzamento que teve dessa abelha, a gente teve uma abelha que é muito mais defensiva. A abelha não é agressiva, ela é defensiva. Porque você imagina, ela está produzindo o alimento dela, tem a rainha, tem os filhotinhos, você vai mexer, ela não te ataca porque ela tem o prazer de te atacar. Não, ela te ataca para se defender, guardar e zelar pelo alimento do coletivo. E quem é o coletivo? São os filhotes, é o operário, é a rainha. E automaticamente a natureza, que é interessante, ela sempre é de uma maneira gigantesca, assim, rica em dar, em multiplicar o alimento para a gente. A natureza nunca dá só um fruto. Ela sempre faz a mais. Ela para sobrar. E a abelha, ela tem um trabalho fantástico, porque ela gera o alimento para a sua colmeia, e sobra, sempre é para sobrar, abundância, tem muita abundância, é um mistério de Deus. Deus não faz nada regulado. Deus é mão aberta com seus filhos. Automaticamente tem um bichinho chamado irara, que é o conhecido como papamel, que come o mel da abelha ali, quebra toda a casinha dela, mas a abelha, ela produz excesso de mel para que esse bicho possa comer também. Todas as plantas precisam desse trabalho da abelha. E a gente tem outros elementos, que o pólen, ele tem mais proteína que a carne. E a gente pode comer. Você tem também o própolis, né, que é um anti-inflamatório fantástico. Eu até quero agradecer aqui o amigo Giovanni, inclusive Giovanni, que é dono da casa de embalagem, Reps Embalagem, ele que me deu um vidrinho de própolis. O negócio é forte demais, mas é bom, como aqui o professor Fabrício falou. O professor Fabrício, então vamos para uma música da roça agora. Maravilha. A gente só tomar uma água, tomar um fôlego aqui e voltamos já com o nosso bate-papo, né? Eu vou falar, inclusive, você tem essas caixas de abelha, assim, tem, né? Nas redes sociais depois vai ter certinho, tá? Vamos conversar certinho sobre o mel também, aí, aquele precinho bom, tá bom? Mas vamos lá com a música, então, diretor, solta a música, por favor.
Como é gostoso viver na roça, sentir o clima do matagal. Comida boa em fogão de lenha, casa cercada de canavial. Comida boa em fogão de lenha, casa cercada de canavial. De madrugada o galo canta, anunciando um novo amanhecer. E o sertão todinho se levanta, com a passarada e o sol a nascer. E o sertão todinho se levanta, com a passarada e o sol a nascer. De manhãzinha corre na bica, lavar o rosto com aguinha fresca, beber 3 goles dessa água pura, ir ao pomar de frutas pitorescas. Beber 3 goles dessa água pura, ir ao pomar de frutas pitorescas. Como é gostoso viver na roça, sentir o clima do matagal. Comida boa em fogão de lenha, casa cercada de canavial. Comida boa em fogão de lenha, casa cercada de canavial. Quando a tardinha no sol poente, na laranjeira canta o sabiá, e o caboclo na alma sente, chama na viola, sabiá vem cá. E o caboclo na alma sente, chama na viola, sabiá vem cá. À noitinha, ao clarão da lua, o som é lindo de uma cascata, e no terreiro todos se reúnem para fazer mais uma serenata. E no terreiro todos se reúnem para fazer mais uma serenata. Como é gostoso viver na roça, sentir o clima do matagal. Comida boa em fogão de lenha, casa cercada de canavial. Comida boa em fogão de lenha, casa cercada de canavial. A mais ouvida do Brasil. A mais ouvida do Brasil. Sertão de Deus. Que maravilha! Obrigado pela audiência, você que está participando com a gente aí. Muito obrigado a todos. É muita gente, não estou conseguindo falar com todos, mas estamos aí. Olha, o Fabrício está aqui, né? Ele que é professor também. Ele que vai falar um pouquinho para nós agora, já, sobre apicultura, ok? Diretamente, ele tem umas caixas, né? Também tem um assunto para falar para vocês, mas não vai dar risada em mim, não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Gente, olha, sobre o aniversário, é o Dom José Reginaldo Andrieta, faz aniversário hoje. Dom Heraldo Bispo da Silva faz... Olha, bispo 2 vezes, porque no nome dele está... Então é bispo desde que nasceu. Olha pra você ver. Dom Heraldo Bispo. Então tá. Da Silva, e ele faz aniversário hoje. Então, José Maria Pinheiro também, Dom José Maria Pinheiro faz aniversário hoje. Dom Caetano Ferrari faz aniversário hoje. Parabéns para eles! Parabéns para você! Nós do programa Sertão de Deus desejamos muitas felicidades e que Deus abençoe você! E a produção separou 2 cidades do Brasil para dar os parabéns. Pratinha, Minas Gerais, parabéns para essa cidade, também para Salto Grande, São Paulo, parabéns! Parabéns para você! Nós do programa Sertão de Deus desejamos muitas felicidades e que Deus abençoe você! E voltamos aqui, claro, deixando parabéns para você que faz aniversário nesse dia 27 de dezembro.
Deus abençoe grandemente a sua vida. Olha, voltando aqui com o Fabrício, vai falar sobre as caixas de abelha. Aí, começar a falar ali, eu vou entrar e vou contar um fato para vocês que aconteceu. Mas não é para dar risada, não. Pelo amor de Deus, hein? A direção falou que eu posso falar, eu vou falar então. Tá bom. Vamos lá, Fabrício. Então, sobre as caixas de abelha, vamos lá. O que mais dá trabalho para ter essas caixas de abelha? O que dá mais trabalho hoje em dia é comprar, que é muito caro, é caro. Ou trabalhar com abelha é caro. Por mais que seja hobby, e você vai vender o mel depois para você tentar fazer um dinheiro, mas é produzir as caixas que dá trabalho, porque a abelha, ela é matemática. A abelha é algo assim, ela trabalha nos milímetros. Se você colocar o espaçamento das melgueiras ou o espaçamento da caixa diferenciado, vai virar uma lambança. Fica tudo desorganizado, ela nem fica na caixa. Porque tem um espaço abelha que a gente fala, né? Então, a primeira caixa ali é o ninho, onde vai ficar a rainha, as operárias, e é onde vai produzir, no meio das caixas ali, a produção de filhotes. E nas laterais, alimento e depois o mel, para manter aquecida a rainha e assim por diante. Mas ela tem... Se você tem que seguir um espaço abelha que é 1,5, uma coisa minúscula. E você não pode errar. Nunca soube disso, Fabrício. Sério, eu falo pra você, não, ignorante mesmo. Até o meu irmão tem umas caixinhas daquela abelha que fala, aquela que não morde, bem pequenininha mesmo, mas chama... Tem a abelha sem ferrão, Jataí. a Jataí. Jataí. Daí, falou, João, faz a caixinha lá, mas tem que ser com madeira velha. Aí eu fiz lá, tenta imaginar eu levar para Jambeiro e ele trazer à noite e no dia seguinte a abelha foi embora. A caixinha não foi provada, não. Ele falou que estava bom, mas tinha que ser com madeira velha, não sei qual, acho que eu deixei um buraco muito grande. Sei que no dia seguinte não saía abelha nenhuma, larguei, mano. E a abelhinha sem ferrão, ela também é exigente, né? Você não pode colocar uma caixa muito grande, porque a demanda de filhotes ali, para manter aquecido, é muito difícil. Então, você tem que ter um espaço que limita... para que ela possa produzir calor, não passar frio, etc. Agora, a abelha apis, você imagina, num ninho, depois que do ninho, você vai ter a melgueira, onde que vai produzir o mel. Você imagina, uma colônia, ela chega a ter de 80 mil a 120 mil abelhas. Barbaridade. É abelha que não acaba mais. Então, se você tiver 3 melgueiras em cima onde que produz o mel, porque daí você tem... Você coloca uma telinha, vou falar bem uma maneira bem simples, uma tela que ela só passa as abelhas operárias. Por quê? A abelha que a rainha, ela é maior que as operárias, né? Então ela não consegue passar nessa telinha que a gente coloca para dividir o ninho das melgueiras. E daí quando esse enxame está grande, está forte, chega de 80 mil a 120 mil abelhas. E é uma coisa muito interessante, porque elas se conversam. Daí você fala assim, mas como que o bichinho se conversa? Quando você supor que uma abelha, ela consegue identificar que tem mel, pólen em determinado lugar, né? O néctar para ela buscar ali, para produzir o mel. Ela entra no ninho e ela já chega até a maneirinha dela andar dentro da colmeia. Então, você imagina aqui, ó, tá a melgueira, né? Tá o quadro onde vai colocar o mel. Ela sobe, mas ela vai fazendo zigue-zague. Então, a quantidade de zigue-zague é a distância que ela percorreu, mostrando. E quando ela vira ou para a direita ou para a esquerda, ela vai fazer um círculo e sobe de novo. E faz o círculo, ela faz uma dança. Automaticamente as outras observam e com essa dança eles fazem o trajeto dela. Então, se vira para a esquerda, pode ser zona leste, se vira para a direita, oeste. Então, Fabrício, só cortando um pouquinho, daí que inventaram o GPS. Daí, por elas, a abelha que criou o GPS. Descobrimos agora. Se o Guidão tivesse aqui, ele ia bater palma, com certeza, mas tá bom. A natureza é coisa mesmo. O programa fala sertão de Deus, cara, é mistério de Deus. E se ela desce, ela mostra que é para sul, se ela sobe, é para norte, se vira para um lado, é para leste ou para oeste, a quantidade de zigue-zague que ela faz é a distância. É fantástico. Daí acontece, daí tá a galerinha ali da sala de aula, como eu sou professor, imagina que é uma sala de aula, um colega contando uma novidade para o outro, daí sai o grupo, vai um grupo verificar onde é esse local, chega lá, se depara com a fartura de néctar, né, de pólen, etc,
Eles voltam, todos fazem a mesma dancinha passando a informação. Daí começa a enxameação. Né? As operárias, as campeiras, né? As campeiras começam a trabalhar demais e traz tudo que elas podem. E aonde tem pé de frutas aí, por favor, não use nada para eliminar outros insetos. Não usem esses venenos que o pessoal joga nas plantações que só tá matando abelha, matando inseto e matando o próprio ser humano. Até mesmo quando a gente fala o que é mais difícil, né, na apicultura. Fazer a caixa de abelha é difícil porque é caro. E você tem que ser um bom carpinteiro. Ou, pelo menos, se você não faltou na aula de matemática, saber usar o esquadro e a régua. Daí você consegue cortar corretamente a madeira. Porque tem todas as informações hoje na internet. E quando você produz uma caixa bem elaborada, corretamente, e você consegue identificar o que a abelha gosta, você coloca o atrativo dentro da caixa e automaticamente esse atrativo, as abelhas que estão em um cupizeiro ou numa árvore abandonada, ela sente o cheiro, ela vai até essa caixa e ela vai falar para o outro, opa, tem uma caixa lá que tem alimento. É como se você fizesse uma isca. Mas se ela vai lá, daí ela fala assim, além de ter alimento, tem um espaço para a gente poder levar uma nova rainha para lá. Porque a abelha, ela zela pela rainha antiga, mas chega um certo momento a rainha antiga não está mais produzindo, elas levantam uma nova rainha. Elas não ficam sem rainha. Elas levantam uma nova rainha para cuidar dessa colmeia antiga e levantam outra rainha para quê? Para emigrar e ocupar um novo espaço. Então, para você fazer a captura da abelha, você precisa entender como fazer o atrativo dela e se tiver com a caixa, com a cera certinho, você consegue levantar novos enxames. E é muito gostoso o cheiro de perto da caixa da abelha. Que maravilha. Você falando assim, isso me faz me lembrar quando nós morávamos na Fazenda São Paulo, nos anos 80, Fabrício. Eu acho que você nasceu que ano, Fabrício? Eu nasci 79. 79, então. Você estava aí com 1 ano de idade ali. Você estava ali começando a caminhar, né? E eu já corria atrás lá, no meio dos pastos, e tinha uma mata lá que tinha umas caixas de abelha, né? E aí nós tínhamos medo, né? Uma criança, né? Eu tinha uns 12 anos, 10 anos de idade, mais ou menos. Eu lembro que o tal de gasolina, meu pai falava que era muito perigoso. A gasolina é perigoso, que negócio todo, tá? E a gente curioso. Quando eu e meus irmãos fomos até essa mata e os caras foram tirar o mel para fazer a fumaça, usar a gasolina. Só que ficou lá uma vasilha lá com gasolina. E eu já pô, gasolina, quero ver esse negócio aí, Fabrício. Tava um sol de 30 graus e um capim seco. E eu voltei para casa, peguei o fósforo e eu fui jogar o fósforo ali. Mas deu um fogo, deu 2 metros, deu uma explosão. Pá! Só que o fogo não parou ali. Foi no sapé e começou a caminhar por meio do mato. O desespero que eu passei naquele dia, por causa da bendita, eu fui ver as caixas de abelha lá, sabe? Deu condições comigo. Ô, Guidão, pelo amor de Deus, não vai dar risada em casa, não. Ele tá assistindo o programa lá, ele falou que não era para falar esse assunto. Mas vamos lá. O Fabrício, então é o seguinte, então você tem as caixas de abelha, então? Positiva. Hoje nós estamos ali aqui na Serra da Mantiqueira, aqui no Vale do Paraíba, para as pessoas que é de outra região, depois vocês podem colocar Serra da Mantiqueira. Vocês vão ver que é a caixa d'água do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Ali é a serra que chora, né? A serra que tem muita água. Então, na divisa de Piquete com Marmelópolis, nós temos o Pico dos Marins. É a montanha mais alta do estado de São Paulo. Esse dia deu uma chuva de granizo lá, parecia que estava com neve a montanha. Umas pedras que eu falava para você, parecia bola de tênis. Foi muito grande. 5 graus de temperatura. Lá chega a bater -10, -5. Barbaridade. É frio de arrebentar. Uma vez acampei lá em cima da montanha, lá minha barraca congelou. Nossa. E o nosso apiário, que é o Afonso, onde a gente cuida, fica no pé dessa montanha, do Pico dos Marins. Nós temos 30 colmeias de um lado e do outro lado tem mais umas colmeinhas lá que nós estamos ajeitando. Mas são 30 colmeias. Nós chegamos a coletar 500 quilos de mel. E é mel nativo. Meia tonelada. Barbaridade. E é mel que não acaba mais. É abelha que não acaba mais. E é uma coisa tão gostosa que o mel, ele, dependendo da florada, ele tem cores diferentes, textura diferente. Então, quando ele tem textura diferente, fica mais pesado ou mais leve.
E o mel, ele chega a cristalizar, sim. Os outros chegam a cristalizar, não é açucarado, ele chega a cristalizar. Agora, e uma coisa que é interessante no mel, se você quiser fazer o teste do mel, você pode pegar um palito de fósforo, colocar no mel e riscar o fósforo, e pega fogo. Pum, na hora. Se o mel for falsificado, misturado com algum outro produto, água, outro produto químico, se você molhar o palito de fósforo e riscar, não pega fogo. É um fantástico. E o mel, se você coloca ele num papel toalha, ele fica paradinho em cima certinho. Ele não encharca. Agora, se tiver adulterado, ele vai encharcar o papel. E esse apiário ali na Serra da Mantiqueira é um lugar muito frio. E foi uma coisa que aconteceu comigo. Até hoje eu falo pro seu Afonso, eu tava lá no apiário, fui lá limpar, e não é bom ir sozinho. Não é bom ir sozinho. Mas eu tava onde que a gente... São 2 etapas. Onde tá a casa de mel, que ficam os equipamentos. Tava capinando em volta, roçando, limpando. Daqui a pouco eu ouvi um barulho assim, ó. Uau! E eu falei, meu pai do céu. Barulho, uau. Falei, não pode ser. Falei, algum mateiro aqui que tá brincando comigo. E eu sozinho, né? Não sou CAC, não tenho porte de arma. Só tinha arma branca, né? Que é facão, enxada, foice. E tinha um bode que entrou no meio da mata lá do vizinho lá. O bode saiu lá no apiário, que são onde tem as 30 caixas, onde tava arrumando. E eu falei assim, bendito bode, rapaz. Por que não fica aqui no meio do mato? Porque se for a onça mesmo, que ela tem onça parda, né? Se for a onça pega o bode. Mas o bode desceu, eu falei, mas se o bode desceu, eu não vou ficar aqui, né? Como eu sou bicho do asfalto. E o seu Afonso, ele tem um sítio chamado Bicho do Mato. Se você colocar no Google Bicho do Mato, no Pico dos Marins, vai aparecer lá o sítio dele. Joel do céu. Eu falei, acho que algum mateiro tá brincando comigo. E eu via uma segunda e vi os passarinhos saindo. E depois o barulho no chão. E ela não... O barulho, quando parecia que tinha quebrado um galho de árvore, porque você não ouve o barulho dela andar no meio do mato. A onça é um bicho tão fantástico que você não escuta a pata dela no chão. Você não escuta. E mateiro, você escuta. Se você tiver ouvido bem apurado, dá para ouvir. E eu fiquei ali ouvindo. Eu falei, tô aqui no apiário, no pé da montanha, rapaz. E eu doido para subir lá no apiário, porque eu tava terminando de limpar. Eu fui descendo no passinho do Michael Jackson, só no moonwalk, descosta. Cheguei na rua e perna para quem tem. Daí eu falei, seu Afonso, tinha um bicho miando lá no meio do mato. Daí ele falou, Fabrício, aqui tem onça. Eu falei, seu Afonso, tem algum mateiro brincando comigo lá no meio do mato lá? Ele falou, não, Fabrício, o pessoal não ia brincar não, porque o pessoal não conhece você, conhece eu. Mas o pessoal não sabe se tá armado ou não tá armado. Por mais que na roça você não é CAC, mas o pessoal de roça tem arma. Né? Se vira e mexe, o pessoal tem arma, porque os caras estão sozinhos no meio do mato. Mas eu não tenho, seu Afonso. E eu fiquei cabreiro. Ele falou, Fabrício, vamos dar uma olhada lá depois. Mas daí, fomos, não viu. Eu falei, senhor, já chegou a ver? Ele falou, eu nunca vi. Eu pedi vaca já aqui, gado, que a onça pegou. Eu falei, seu Afonso, eu vou voltar lá que eu quero mexer com as abelhas. Daí fomos lá, daí eu tinha ganhado umas carteiras velhas, né, para poder montar os cavaletes, para colocar as caixas. Daí, seu Afonso, fomos, nós andamos no meio do mato, não vimos rastro, nem árvore, nada, que ela costuma ficar em árvore, lá tem muita árvore. E é um barato nessa montanha ali, onde que a gente tem um apiário, que tem um local que, até um certo ponto, tem mata com árvore altas, árvores grossas, alto, muito alto. E depois você passa um determinado pico de altura, é só rocha, pedra e muita água. Daí você fala, como que pode, meu pai do céu, lugar de pedra, sair tanta água desse lugar? E no inverno, que não é a época que chove, tem nascente para todo lado. E as abelhas, você ter água potável, água limpa e mata, é tudo que elas precisam. E nós, todos precisamos da bendita abelha. Que maravilha, interessante, né? Tenho certeza que o pessoal aí tá gostando muito e eu agradeço aí pelo você estar compartilhando o nosso programa de hoje. Olha, muito obrigado mesmo, tá? Gente, olha, só para nós respirar um pouquinho, a gente vai com uma música, voltamos já. Esse segundo bloco agora, nós vamos entrar também o professor Fabrício. Ele vai começar a falar um pouquinho também, porque ele é professor, dá aula aí, e tem muitas histórias ainda para nós conversar aqui no Dedinho de Prosa. Vamos de música!
Eu tava incomodado, atrapalhado, agitadão, irritado sem motivo, era só inquietação. Aí quando eu vi um padre, a consciência me lembrou, por meus pecados eu tava todo lascado, mas Jesus me perdoou. Aí eu fiquei chique zerado, chique zerado, chique zerado, pois Jesus me perdoou. Eu fiquei chique zerado, chique zerado, chique zerado. Eu tava todo lascado, mas Jesus me perdoou. Esse verso é um convite para buscar a confissão. Muito mais do que uma norma, precisamos do perdão. Quando um padre absolve um fiel que se arrepende, pode ficar contente e sem peso na mente, foi Jesus que perdoou. Aí cê ficou, oi, chique zerado, chique zerado, chique zerado, pois Jesus te perdoou. E cê ficou chique zerado, chique zerado, chique zerado. Cê tava todo lascado, mas Jesus te perdoou. Cê ficou chique zerado, chique zerado, chique zerado, pois Jesus te perdoou. E cê ficou chique zerado, chique zerado, chique zerado. Cê tava todo lascado, mas Jesus te perdoou. Oh, chique zerado. A mais ouvida do Brasil. A mais ouvida do Brasil. Sertão de Deus. Que maravilha! Eu ia passar para vocês a enquete, para vocês responder aí no chat, mas vou passar agora, tá? Olha, qual é o seu propósito para 2026? Tá chegando, falta 4 dias para nós virar o ano aí, ó. Estar mais em família, isso aqui, falar para você, dá uma diferença no final do ano, se você começar a estar mais em família, olha, ou cuidar da saúde. Ah, vai para uma academia, vai fazer caminhada, cuidar da saúde, sabe? Diminuir esse açúcar. Já fiz um programa uma vez mostrando, né? Só o café, se você tirar o açúcar, você vai deixar de ingerir no seu corpo 6 quilos de açúcar durante o ano. Pronto. Olha para você ver. Inflamação até na orelha, pelo amor de Deus. Olha, terceiro, montar o próprio negócio. É o sonho de muita gente, né? Eu, graças a Deus, há 32 anos eu trabalho para mim mesmo. Pelo amor de Deus. Eu tive coragem de sair, jogar carteira fora e trabalhar para mim mesmo. Olha, eu tenho 3 fontes de renda, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, montar o próprio negócio. Falar para você, se quiser, o diretor tem... O diretor, fala, você é o que mesmo? Consultor de empresa? Como é que é, doutor? O diretor, pode falar, diretor. Isso, eu sou consultor de empresas, na parte de qualidade financeira. Se precisar... Estamos aqui, é só entrar em contato. Com certeza ele vai te dar todo o respaldo para você. O Paulo, diretor aqui da rádio, se você pensar em montar o próprio negócio para 2026, tem que ter propósito, tem coragem, hein? O 4º ponto, esse aqui foi a minha esposa que colocou. Então, eu agradeço a direção aí que ajuda aí por detrás. Ela colocou aqui, ó, estudar, fazer uma faculdade, fazer aí um mestrado, um doutorado, eu não sei, precisa estudar, pelo amor de Deus. Olha, há uns 20 anos atrás, eu fui fazer um curso de rádio lá em São Paulo, Jardim Mariano, tem que sair de metrô, falar para você, mas olha, e até hoje a gente precisa ainda fazer curso ainda de rádio. Verdade, TV, comunicação. Por quê? Fazer alguma coisa diferente na vida. Vira o ano, tem a mesma coisa, só comer um pouco de mortandela? Pelo amor de Deus. Não. Gente, voltando aqui, professor Fabrício, então você também é formado aí
qual é você dá aula em qual matérias? Nossa, isso é uma boa pergunta. Como a minha primeira formação é pedagogia. Como pedagogo, eu posso flutuar em várias matérias. O que é flutuar? Quando a gente fala ou navegar em várias matérias. Desde a educação infantil até o 5º ano. Então, matemática, português, história, geografia, artes, porque por ser pedagogo. Então, a Fundamental 1, né, educação infantil, Fundamental 1 ou creche, a gente pode lecionar vários conteúdos aos nossos discentes. Daí, com a experiência da pedagogia, eu fiz mais 2 faculdades, que é português e matemática, daí a gente já vai para o ensino fundamental 2 ali, para o ensino médio, que é muito gostoso também, que são adolescentes, são etapas da vida que a gente vai aprendendo a lidar. E fora essas 3 primeiras faculdades, eu tenho a pós-graduação em arte, educação, arte terapia, porque daí eu trabalho em projeto social, com aula de circo, perna de pau, né, com vários projetos sociais. Então, a pós-graduação em arte, educação, arte terapia, daí ela abre o leque. Em qual sentido? Porque quando você fala de arte, você vai falar de cultura. Quando você fala de cultura, você está falando sobre determinados povos, sobre determinadas economias, determinadas situações sociais. Daí a gente gosta de aprender coisas novas, porque a fé empurra a gente para frente, né? É igualzinho o Natal. Motivação. A gente, ainda mais nesse período de Natal, que abre essa esperança, né? O Salvador nasceu, então tenha fé, não tenha medo, mantenha firme. E a gente vai indo. Eu fui com a liberdade de poder estudar. Ainda aqui no Brasil a gente tem essa liberdade, com todas as dificuldades. Fiz um mestrado em gestão e desenvolvimento regional. E com o mestrado, né, com a pós-graduação e o mestrado, e a gente amplia o leque para poder dar aula em faculdade, fazer novas palestras, etc. Então, hoje, trabalhando com as crianças, e como eu gosto da situação da roça, da área rural, aqui no Vale do Paraíba eu já dei aula em Taubaté, Caçapava, Jacareí, São José, Monteiro Lobato, já dei aula dentro de presídio feminino, já dei aula dentro da Fundação Casa, então, e lecionando diversos conteúdos, e sempre com o propósito de trabalhar um tripé com meus alunos. O que é o tripé? Você que está me ouvindo, papai, mamãe, lembra que lá atrás eu falei a importância de investir seu tempo com seus filhos? Lembre, seu filho nasceu para dar certo, seu filho nasceu para ser um grande vencedor. Ele é único. Por mais que você tenha 5, 6 filhos, ou 3, 2 filhos, eu tenho 4. Cada filho é único. Ele nasceu para ser liderança, nasceu para dar certo. Trabalho o tripé com eles, que é ler. E ler o quê? Não é só o conteúdo formalizado, mas é ler a situação. O que você vê ao seu redor, né? Quem está ao seu redor? Então você faz a leitura social, econômica, financeira, política de quem está ao seu lado. Quando você lê, você para e pensa, que é o pensar, o refletir. Então já foi o segundo toque. Ler, pensar, e daí você vai para o caminho que é o agir. Escolher o caminho. Quando você ler, pensar, você vai saber agir da melhor maneira possível. Você vai entender que 1 ao lado de 1 pode ser 11. Mas 1 mais 1 é 2. Não existe outras fórmulas. Então, pai, mãe, muito cuidado hoje, né, com seus filhos, com a questão do celular. Porque hoje o celular está inventando tantas mentiras como verdade e está distorcendo a educação. Está distorcendo a educação. E como professor e como pai, como cidadão, dói o coração quando você vê jovens que nasceram para dar certo, mas a sociedade está empurrando uma pedagogia, ou empurrando uma educação que é uma tortura perante as pessoas. É uma tortura até mesmo com coitado. E quando a gente fala coitado, porque você fala assim, coitado, ele acreditar que isso é uma verdade. E hoje, o professor Fabrício, qual é o desafio maior que você tem na área da educação? Um dos maiores desafios na área da educação, eu não falo nem qualificação, porque todos os professores são muito bem qualificados. A maioria dos professores tem de 2, 3 faculdades, tem pós-graduação, não é qualificação, não é falar assim, professor tem que se qualificar. Não. O maior desafio é o professor ser mais remunerado que o pessoal do STF. Nossa, você falou a verdade. Minha esposa é professora também, né? Ela
ela fez pedagogia, né? Então, a remuneração a gente vê que é algo que deve ser falado e comentado e ter até mesmo assim, uma ação mais concreta, né? Não no futuro, mas breve, porque os professores, dali que vai sair o presidente do Brasil, dali que vai sair o governador, dali que vai sair o prefeito, o vereador, vai sair o médico, né? E não é valorizado, infelizmente, ainda no nosso país. Até um tempo atrás, eu falava que o professor tinha que ganhar mais que o médico. Falava assim, o professor tem que ganhar mais que o médico. Eu falava, não, mas é saúde. Mas se existe médico, é porque tem professor. Exatamente. Alguém estudou, teve o campo da ciência, né? E hoje eu falo que tem que ganhar mais que os juízes, porque o juiz, ele estudou por um professor. No Japão, o imperador, as lideranças abaixam a cabeça, se inclina quando vê um professor. No Japão. E o Japão foi destruído com uma bomba nuclear. Foi destruído com uma bomba nuclear. O que eles fizeram? Pegaram as melhores cabeças, os melhores pensantes deles e falaram, vamos fazer uma nova nação. E fizeram uma das maiores nações do mundo, né? E aqui no Brasil não caiu ainda a bomba atômica. Mas hoje o professor ele tem que fazer jornada dupla para tentar tirar um salário razoável. E olha, vamos supor lá que ele tem 36 aulas. Vai teto de salário bruto, 6.807, bruto. Com os descontos, R$ 1.500. Ele vai ficar com 5.300, 5.600, 5.400, dependendo da quantidade de aula que ele tem ali. Tirando assim, bruto, eu não estou fazendo cálculo fechado, matemático, que não bate. Mas assim, é nessa faixa, assim, o cara perde 1.700 só de imposto ali, 1.500, 1.400, de 32 a 36 aulas. Então, o professor vai ficar com 5.600, 5.300 no bolso. Daí você fala assim, nossa, mas perante a sociedade, a população é um salário já bem razoável. Quem ganha 5 mil hoje em dia? Mas o professor não tem vale transporte, não tem vale transporte. O professor não tem alimentação, ticket de alimentação, não tem. O professor não tem convênio médico. E a maioria dos professores que hoje são categoria O, que é o contrato, e quando isso não é do Estado, ele é do município, que é o prazo determinado, que é outro contrato. Então chega em dezembro, tem professor que está chupando o dedo. Janeiro não vai ter salário. Por quê? Já está fechando aula nas escolas, ou melhor, fechando sala de aula à noite nas escolas, porque falando que não tem demanda. Mas não é que não tem demanda. Então, hoje, um dos maiores desafios é você ter uma classe de professores que seja bem remunerado, para que não precisa trabalhar jornada dupla, né? E muitas vezes, assim, quando a gente fala jornada dupla, ele dá aula de manhã e à tarde, ou dá aula de tarde à noite, né? E é cansativo, ele tem que elaborar aula, tem que fazer correção dos trabalhos e orientar bem seu aluno. Então, hoje o professor não tem convênio médico, ele é explorado 24 horas. Quando eu falo assim, eu gosto de trabalho social, mas não sou de esquerda. Faço trabalho social porque sou cristão. Sou cidadão brasileiro, sou brasileiro. Então, não sou de esquerda. Eu gosto da família. Pai, mãe. É família tradicional. Por mais que eu não tive pai, mas família é isso. É pai, mãe e filhos. Até como cristão falando. Como cristão. Não sou de extrema direita. Isso é lógica. Né? Se o meu pai não tivesse tido uma química com a minha mãe, eu não tinha nascido. Né? Por mais que meu pai não assumiu a minha mãe, mas graças a Deus que foi meu pai que teve relação com a minha mãe. Se não tinha nascido outro homem. Se fosse outro homem, tivesse tido relação, não tinha nascido outro cara. Não seria eu que estaria aqui. Então, hoje na educação, quando a gente fala dessa questão da responsabilidade, é a gente formar um cidadão com princípios claros na sua mente, para que ele possa entender que ele nasceu para dar certo. E para dar certo, lembre-se do tripé: ler, pensar e agir. Que maravilha, muito bem colocado. Estamos chegando quase ao final do programa. Esse programa tem oferecimento da Reps Embalagem, Mercado Ponto Certo 1 e 2, Suvale Pilates, Loja JG Virtual, Tapeçaria JN, Restaurante Marmitaria e Doceria Mendes. Em breve, você aqui na telinha da ZY3. Obrigado pela sua participação. Vamos com essa música para nós fazer aí as nossas considerações finais.
No recanto onde moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo, bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, pão de arado e pão de sela. Pro leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela. Galinhada no terreiro e um papagaio tagarela. Eu ando de qualquer jeito, de botino de chinela. Se na roça fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego um bico pra fora, deixo cedo a corrutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela. Não vestimos lã nem linho, é no algodão e na flanela. É assim a nossa vida, que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, mas a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos um franguinho na panela. A mais ouvida do Brasil. A mais ouvida do Brasil. Sertão de Deus. Que maravilha, tudo certo, graças a Deus. Maravilhoso foi o programa de hoje. Eu acho que você pôde acompanhar aí na íntegra. Você vai poder compartilhar com as pessoas. Nós estamos firme e forte aqui. Eu quero aqui agradecer mais uma vez o Fabrício, professor, mas tem umas perguntas aqui para finalizar, ele fazer a consideração final aqui, para ver se ele vai ganhar aqui o brinde da produção. Vamos lá. O Guidão quer saber. O Guidão, na verdade, é um personagem, é uma pessoa que vem aqui e só dá trabalho para nós. Tá? Okay. Que é uma botina de 45 centímetros. Ele vem com o chapéuzão de pai, ele vem de jegue, de cavalo, e hoje ele não veio porque tem vergonha quando tem visitante. Mas tudo bem. Ele deixou a pergunta. Fabrício, o seguinte, sua comida preferida? Rapaz, comida preferida. Olha, hoje eu gosto bastante de legumes, sabe?
legumes, verduras, gosto demais disso aí. E se tiver um bom churrasco. Oh, gaúcho, tchê. Vamos lá, sua cor preferida? Azul. Azul. Seu time do coração? Hoje é Flamengo por causa dos meus filhos. Oh, que maravilha. Um sonho a realizar? Um sonho a realizar. Estar com a minha esposa sempre na graça de Deus. Que maravilha. É isso. Família representa o que para você? A graça de Deus. Família representa a graça de Deus. O amor dele comigo. E Deus é? Tudo. Maravilha. Aí sim, parabéns. Aí ganhou sim. Aí a produção falou assim, acho que ele vai ganhar. Vamos ver, ganhou sim, com certeza. Trouxe para você, você vai ler ao vivo o que está escrito aqui, certo? Este é o brinde que a produção está dando para você em participação do programa aqui. Por favor, você pode ler aí, por favor? Eu não enxergo muito bem. Tá sem óculos? Mas vamos lá. Ó. Eu estive no quadro Dedinho de Prosa com Joel Guido. Olha que maravilha. Aí sim, aí sim, professor Fabrício Faria, ó. Aí a foto dele aí. Que lindo. Parabéns. Obrigado aí, hein? Vou guardar com o maior carinho, todo o café da manhã vai ser com ele. Aí sim. Depois você manda uma foto para nós. O seguinte, a questão da consideração finais, você vai falar aí do Instagram, o pessoal quer seguir você, por favor. Minhas considerações finais. Pessoal, invista tempo com seus filhos. Perdoe sua esposa, mesmo se ela não perdoar você. Lute pela sua família. E mais uma coisa que eu queria deixar aqui das considerações finais. Obrigado por vocês estar junto conosco na rádio. Ore por nós, ore por cada um de nós, ore pela sua família e ore pelos que ainda não conhecem Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E mais uma vez aqui eu quero agradecer a minha esposa, aos meus filhos e, em primeiro lugar, a Deus e também a minha mãe, que lutou e acreditou em educar eu e meu irmão. Que maravilha! Seu Instagram, o pessoal quiser seguir aí? É fácil. Colocar prof.fabricio, C de caminhar, J de Jesus, M de Maria. Então, prof.fabricio, CJM. Caminhando junto e misturado, pode ser também. Maravilha! Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui na ZY3 Rádio. E um ótimo final de ano para você. Não. Quero dizer um excelente final de ano para você. Que Deus abençoe. E dia 3 estamos aqui de volta aqui no programa.